Muito bom dia, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém? Bom, primeiros segundinhos, você já sabe o que fazer. Envie esse vídeo a outras pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho para você não perder nada que a gente posta aqui. E também siga-nos no Instagram, que é min. Com N, a verdade que liberta. Tudo junto. Beleza? Tendo feito isso, simbora. Gente, nós paramos na nossa reunião passada em no Cântico de Débora, né? No nosso estudo passado, nós paramos no Cântico de Débora. Nós não lemos o Cântico de Débora, então nós vimos até esse ponto do livro de Juízes. Vamos avançar hoje indo para o chamamento de Gideão, tá bom? Então, oremos. Pai Santo, Pai de amor, Pai de infinita graça, estamos diante do Senhor mais uma vez para agradecermos, para engrandecermos o Teu nome, por tudo que o Senhor tem feito, pela vida que o Senhor tem nos dado, a vida que vence o mundo, a vida, Pai, que é uma vida com abundância, uma vida que vem diretamente do Senhor. Pai, muito obrigado. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos leve a desfrutarmos verdadeiramente dessa vida, que o Senhor abra a nossa mente, que o Senhor nos dê conhecimento, que o Senhor nos dê gozo, nos dê paz, nos dê alegria, Pai, em servirmos ao Senhor verdadeiramente. Tudo que não vem do Senhor, tudo que é mundanismo, todo tipo de influência que não é tua, vinda do mundo, vinda do inimigo, vinda de nós mesmos, em nome de Jesus, que o Senhor elimine, que o Senhor retire de nós. Que o Senhor nos dê graça, Pai, para conscientemente lutarmos contra essas coisas. Pai Santo, somos completamente dependentes do Senhor. Por isso pedimos, reina sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Então, povo de Deus, vamos lá. Juízes, capítulo 6. Vamos ler dos versos 1 ao 5. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Capítulo 6, dos versos 1 a 5, tá bom? Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante os olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Por quê? Cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Muito interessante aqui, que a Bíblia deixa claro que depois que o povo semeava, quando eles iam colher, vinham os midianitas e roubavam e destruíam tudo. Os midianitas, povo de Deus, eles são netos de Abraão. Assim como o povo de Israel, os midianitas também são descendência de Abraão. Não cabe nós observarmos isso agora, mas guarde isso na sua memória, porque isso é de suma importância para um esclarecimento espiritual desse fato aqui, tá bom? Os midianitas são parentes do povo de Israel. São filhos também de Abraão. Eles não impediam que o povo de Israel plantasse. Mas quando o povo de Israel plantava e iam colher,
eles iam destruir tudo. Deus, aqui um pouquinho à frente, ele vai reclamar, ele vai falar novamente sobre o pacto. Vai falar aos povos, ao povo judeu, ao povo israelita. Olha, vocês lembram do pacto que eu fiz com vocês? Não se junte com esse povo. Não, não, não faça aliança com eles. Sabe, irmãos, eu vou sempre citar isso porque esse é um ponto altíssimo em tudo que nós estamos estudando desde o Êxodo, desde a saída do povo. E Deus, irmãos, a cada ponto, a cada pessoal, a cada geração, ele fala, lembra do pacto, e Deus relembra novamente, olha, eu disse para vocês não se envolver com esse povo, olha, não faça aliança com esse povo, não tema a esse povo, ainda que tenha 900 carros de ferro, não tema, não faça aliança, não se junte com esse povo. Então, da mesma maneira em que a Bíblia vem trazendo isso toda hora, desde o Êxodo, desde a saída, eu também estou fazendo aqui, irmãos, porque isso tem um valor muito grande na nossa vida agora. Vamos ler dos versos 11 ao 14. Aqui está o chamamento de Gideão. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertencia a Joás e Bizirita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ok. Ele estava malhando o trigo no lagar. Malha-se trigo, pessoal, na eira. A eira é um espaço grande, onde você coloca o trigo lá para secar, e aí você pega o trigo e joga contra o vento, você malha o trigo, né? E depois você joga o trigo contra o vento para o trigo cair de lá e a palha ser levada pelo vento. Então você faz isso na eira. O lagar é um lugar de pisar uvas, ou seja, o lagar é um buraco. Ele estava fazendo isso no lagar para poder livrar o mantimento de si próprio e da sua família dos midianitas. Então ele conseguiu colher escondido e não foi para a eira para poder fazer essa separação do trigo. Ele foi para o lagar. Ele estava fazendo esse trabalho complicado, né? Dentro do lagar, de fazer essa separação, de malhar o trigo, né? Dentro do lagar. Então, ele era uma das pessoas que sabia o que Deus havia feito desde o Egito, e ele faz essa declaração ao Senhor. O Senhor nos abandonou. Por que está acontecendo isso? Né? Licencia. Então Deus fala, vai nessa força. E aí ele diz, olha, Deus, Senhor, de uma família pobre, eu sou o mais pobre. Como poderei eu? Então, ele pede um sinal de que era o Senhor que estava falando com ele e oferece um sacrifício ao Senhor. E o anjo então espera, e ele vai lá, faz um altar e prepara o sacrifício, e após essa preparação, o anjo toca na penha, toca na rocha e Deus aceita aquele sacrifício. Então ele entende que é Deus quem está falando com ele. Ele acha que vai morrer, porque
a pessoa, de fato foi Deus falando comigo, ele acha que vai morrer, mas o anjo fala, não, você não vai morrer. Então ele edifica ali um altar. Vamos ler os versos 27 a 29. Essa é a primeira ação de Gideão, versos 27 a 29. Sim, Deus mandou que ele fosse lá e derrubasse o deus Baal. Fosse lá e derrubasse. Como nós vimos aqui, Joás é pai de Gideão. E Joás tem uma posição muito, muito elevada nesse momento aqui, no meio do povo de Deus, no meio do povo de Israel. E essa estátua, esse Deus, estava ali nas terras de Joás. Estava ali sob a responsabilidade de Joás. Vamos ler então? Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fez de noite. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste hídrico que estava junto dele, cortado. E o referido segundo boi fora oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam, quem fez isso? E, perguntando e inquirindo, disseram, Gideão, o filho de Joás, fez estas coisas. Então os homens de Joás vai falar, olha, o seu filho fez isso. Então seu filho tem que ser... Entende o que é isso? O seu filho precisa ser... Então Joás tem uma saída e ele diz o seguinte, olha, certo, se Baal é Deus, ele que lute por si, já que foi Gideão quem derrubou, e ele é Deus, ele que se vingue por si mesmo. Então, o nome de Gideão se muda para Jerubaal, porque ele derrubou a estátua de Baal. Diante disso, os amalequitas, os midianitas, se juntam para saírem a peleja contra o povo de Israel. Alguma coisa está começando a mudar em Israel. Então, esses inimigos, eles se juntam para saírem contra o povo de Israel. O Espírito de Deus reveste Gideão e ele vamos voltar um pouquinho aqui. Perfeito. Então, eu pulei aqui com minha letra bonitinha. Então, olha só, desculpe. Então, ele faz isso e o povo se reúne contra o povo de Israel. Gideão toca a buzina, reúne um grupo de pessoas. Mas mesmo assim ele fica assim com medo, ele fica pensando, nossa, será que é Deus mesmo que está falando isso? Será que nós vamos vencer? Então ele faz alguns testes com Deus. 2, para falar a verdade. Ele pega uma lã e coloca lá fora e fala, Deus, se é o Senhor mesmo que está falando comigo, se nós teremos vitória, se nós teremos êxito, que a lã amanheça molhada do orvalho e em volta seco. Então, ele vai dormir, passa a noite, quando ele levanta no outro dia, está lá. A lã molhadinha e em volta seco. Mesmo assim, ele fica, nossa, mas será? Então ele volta e fala, Deus, se é o Senhor mesmo, se nós de fato teremos êxito, que a lã agora amanheça seca e em volta da lã molhado do orvalho da noite. Então, ele vai dormir e no outro dia
Está lá, como ele pediu a Deus como sinal. Vamos ler capítulo 7, versos 1 e 2. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo estava com ele, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas ficava para o norte, no vale, de fronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Então poderei, desculpa, Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Certo, então nós temos aqui, agora deu certo, ele entendeu que era Deus falando, e agora ele está com cerca de 30 mil homens, 30 e poucos mil homens, para sair à peleja contra os midianitas, contra os amalequitas. Então Deus fala: olha, tem muita gente aí. Então vocês poderão se gloriar contra mim, dizendo que foram vocês mesmos que são muito habilidosos, vocês mesmos são muito capazes. Então é necessário que diminua o número de pessoas. Então Deus fala para Gideão o seguinte, licença. Fala para o povo, fala para esses soldados todos, que quem for covarde, quem estiver com medo, quem for covarde e medroso, pode voltar para casa. Então, desses 30 e poucos mil homens, 22 mil voltaram para casa. E não fica por aí. Deus volta a falar com Gideão e diz o seguinte: olha, Gideão, eu acho que tem muita gente aí ainda. Vocês vão se declarar, vocês vão se gloriar contra mim e vão se autodeclarar muito habilidosos, muito estrategistas. E vocês vão se gloriar contra mim. Então, vamos fazer outro teste. Você vai com todos os homens até o rio para beber água. Aquele que colocar a boca na água como cão, esse você vai mandar de volta para casa. E aquele que colocar a mão na água e levar a boca, esse irá com você. Então, Gideão faz isso. Quando ele faz esse teste, ficam apenas 300 guerreiros levaram a mão na água e colocaram na boca. Apenas 300. Então o restante todo foi enviado para casa. Então ficou Gideão e os seus 300. Aqui, irmãos, observe isso porque vai falar da nossa vigilância. Só um adendozinho aqui, muito pequenininho à história. Aquele que colocou a mão na água e levou a boca e ficou olhando dos lados, mesmo não estando sob ataque, esse é o tipo de pessoa que Deus escolheu para que fosse com Gideão. Aquele que chega emocionado, empolgado e coloca a mão no barranco, enfia a boca na água, enfia a cabeça na água para tomar água, esse todo foi reprovado para a guerra. Então, diquinha para nós, hein? Sejamos cautelosos. Gideão, então, vai até o arraial dos inimigos. Gideão fica temeroso, claro, né? Agora você está com 300 homens contra um exército, e ele vai até o arraial dos inimigos. Deixa eu só ver aqui. E aconteceu o seguinte:
Ele chega, Deus manda ele lá, fala: Gideão, vai lá e escuta pegue o seu moço e vá até lá e escute o que estão dizendo. Porque ele fica aterrorizado, né? 300 pessoas contra um exército, não dá. Então ele chega lá pertinho e ele ouve o sonho de um dos inimigos. E o sonho é o seguinte: eu vi um pão preto, um pão queimado, rolando do monte e batendo na nossa tenda aqui, de modo que batia em uma tenda e as outras tendas todas caíam. E aí Gideão ouvindo isso, né? E aí o companheiro desse, né? Inimigo de Gideão, o companheiro desse que estava ouvindo o sonho, disse o seguinte: isso não é outra coisa senão a espada de Gideão contra nós. Então Gideão ouve aquilo e seu coração fica mais leve. Então ele fica sabendo, de fato, Deus está conosco. Vamos ler agora do capítulo 7, do verso 16 a seguir. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas, cântaros vazios com tocha neles. E disse-lhes: olhai para mim, fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Então aqui está a estratégia que Deus deu para Gideão vencer toda aquela turma. Verso 18. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim, tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr, e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial que fugiu rumo a Zerera, até Betsita, até o limite de Abel-Meola, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali, de Asser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Licencinha. Então nós acabamos de ver a estratégia que Deus deu. Mesmo com um grupinho reduzido de pessoas, esse grupo foi o grupo que lutou e que de fato havia sido escolhido por Deus. O restante eram pessoas medrosas, tímidas, eram pessoas que não vigiavam corretamente. Ou seja, pessoas desaprovadas, pessoas reprovadas para a guerra, para a batalha, para vencer o inimigo. Então Deus dá a estratégia e existe todo um aspecto muito lindo espiritual quando nós olhamos no Novo Testamento sobre isso. Vasos de barro com tochas dentro e trombetas. Então guarda isso. Vasos de barro com tocha dentro e buzinas, trombetas. Convocou algumas pessoas e convocou o povo de Naftali, de Asser, de Manassés e perseguiram os midianitas. Então venceram os midianitas.
dominaram os midianitas. Capítulo 8. Os homens de Efraim ficam bravos com Gideão. E eles ficam bravos com Gideão, porque Gideão não chamou para lutar contra os midianitas. E só convocou naquele último momento ali. Eles só ficaram sabendo nesse último momento. Então, Gideão, para apaziguar os ânimos, né, eles ficaram muito bravos mesmo, porque eles queriam participar da guerra desde o início, né, participar de todo o processo. Então, Gideão falou, olha, vocês ficaram, Deus deu na mão de vocês os 2 príncipes deles. Quer ver? Verso 3, ó. Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas, Oreb e Zibe. Que pude eu fazer comparado ao que fizestes? Então, com falar-lhes estas palavras, abrandou-se-lhe a ira para com ele. Eles estavam irados, porque eles queriam participar da guerra. Quando eles são convocados, então Deus entrega os 2 príncipes os 2 príncipes dos midianitas na mão deles. E ele humildemente fala, olha, o que fiz eu, né, que foi melhor do que vocês? Então ele humildemente apazigua isso, tranquilamente. Vamos ler dos versos 4 a 7. Capítulo 8, versos 4 a 7. Vindo ao Jordão, passou com 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo. Cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote, dai-vos, peço-vos, alguns pães para estes que me seguem, pois estão cansados, e eu vou ao encaço de Zeba e Zalmona, rei dos midianitas. Porém os príncipes de Sucote disseram, porventura tem já o teu poder, o punho de Zeba e de Zalmuna, para que lhe demos pão ao teu exército? Então disse Gideão, por isso, quando o Senhor entregar nas minhas mãos Zeba e Zalmuna, trilharei a vossa carne com espinhos do deserto e com os abrolhos. Desculpa, gente, tá meio... minha goela aqui não tá legal. Então, ficam os 300 cansados, mais ainda, perseguindo os reis, os 2 reis, Zeba e Zalmuna. Eles passam e pedem ajuda ao povo de Sucote. E o povo de Sucote faz essa feiura com eles aqui. Você já tem eles na mão para que eu te dê pão? Então não dão pão, não dão água, não dão nada para eles. Eles continuam a perseguir Zeba e Zalmuna. E chegam em outro lugar. Esse outro lugar é Penuel. Eles falam, gente, olha, a gente está perseguindo Zeba e Zalmuna. A gente derrotou os midianitas. A gente derrotou aqueles que estavam sobre nós, que estavam acabando conosco. E agora só faltam os 2 reis. Dá de comer para nós, dá água para nós. E eles falam da mesma maneira que falam, não. Então, Gideão fala, olha, quando eu voltar, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Mas quando eu voltar, eu vou derrubar a torre de vocês, eu vou fazer algumas coisas aqui com vocês. Versos 10 a 12. Estavam, pois, Zeba e Zalmuna em Carcor, e os seus exércitos com ele, uns 15.000 homens, todos os que restaram dos exércitos dos povos do Oriente. E os que caíram foram 120.000 homens que puxaram uma espada. Olha que beleza! 300 homens contra mais de 120.000 homens. 120 homens caíram a espada um contra o outro.
Beleza. Verso 11. Quando eles encontram Zeba e Zalmuna já está com 15 mil homens. Já está com um exército novamente. Verso 11. Subiu Gideão pelo caminho dos nômades ao oriente de Noba e Jobeá e feriu aquele exército que se achava descuidado. Fugiram Zeba e Zalmuna, porém ele os perseguiu e prendeu os 2 reis dos midianitas, Zeba e Zalmuna, e desbaratou todo o exército. Agora ele está com os reis nas mãos. Então ele volta à cidade de Penuel e faz o que havia dito que faria. Ele volta à cidade de Sucote e faz o que disse que faria. Olha, eu vou pegar os príncipes dessa cidade aqui e vou espinhá-los. E assim ele faz. Então ele fala para o seu filho o seu filho primogênito, olha, lança-te sobre Zeba e Zalmona e elimina-os. Então seu filho, ele ainda sendo muito moço, ele não faz isso, ele não tem a capacidade de fazer isso. Né? Ele se acovardou de pegar a espada e em Zeba e Zalmuna, né? Então, Zeba e Zalmuna fala, olha, faça você derrotou a gente, então será um mérito para nós, né, que você faça isso. Então Gideão pega Zeba e Zalmuna e elimina os reis midianitas. Sabe, irmãos, muita coisa importante para nós nessa história aqui. E ela vai ficar muito mais interessante com os filhos de Gideão, o que Gideão faz após isso, qual é o fim de tudo isso aqui. E tem valor, assim, caríssimo para nós, a história de Gideão. Então, estamos enfim, estamos praticamente terminando a parte de Gideão. Agora entra a parte dos seus filhos. Oremos. Pai de amor, muito obrigado, porque o Senhor nos deu a tua palavra. O Senhor nos encaminha à medida em que conhecemos a tua palavra. Pai Santo, continue a nos fazer crescer, continue, Senhor, a acrescentar em nós vida da parte do Senhor. Continue, Senhor, em nome de Jesus, a esclarecer a nossa mente com respeito a todas as coisas. Continue, Senhor, a iluminar o nosso caminho, o nosso entendimento. Eu te peço para a honra e glória do teu nome. Pai Santo, estamos entregues a ti. Abençoa, Senhor, o almoço de cada um. Abençoa a nossa reunião à noite. Que seja bênção, que seja viva, que seja cheia de graça, de vitória. Eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe e leia tudo depois, porque aí você vai ficar muito mais fera observando cada ponto. Tá bom? Abraço, com Deus. Até a noite.